Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado pela defesa do ex-jogador Robinho, que pretendia levar ao Supremo Tribunal Federal a discussão sobre a homologação da sentença da Justiça italiana que o condenou a 9 anos de prisão por estupro. A decisão ainda pode ser contestada por meio de agravo interno a ser analisado pela Corte Especial do STJ. No recurso, a defesa alegava que a decisão do tribunal violou dispositivos da Constituição Federal. Entre os argumentos, sustentou que um brasileiro nato não pode cumprir no Brasil pena imposta por sentença estrangeira e que a lei de imigração que permite a transferência da execução da pena não poderia ser aplicada ao caso por ter entrado em vigor após os fatos. Os advogados também questionaram o reconhecimento da natureza hedionda do crime para fins de execução da pena no Brasil. Segundo a defesa, essa classificação não constava da condenação proferida pela Justiça italiana e teria sido atribuída pelo STJ, o que exigiria uma nova análise da dosimetria da pena e da forma de cumprimento da condenação. Ao negar seguimento ao recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que as questões levantadas dependem da interpretação de normas infraconstitucionais e, por isso, eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Com base em entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente do STJ concluiu que o recurso extraordinário não reúne os requisitos para ser encaminhado à Corte, deixando prejudicado também o pedido de efeito suspensivo. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que a Lei Candir já disciplinava de forma suficiente a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190 de 2022. A decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos no tema 1369 e passa a orientar os demais tribunais do país. Segundo o relator, ministro Afrânio Vilela, não procede o entendimento de que a cobrança do ICMS de FAO nessas operações só poderia ocorrer após a edição da Lei Complementar 190. Para o magistrado, a Lei Candir já estabelecia desde 1996 todos os elementos necessários para a constituição da obrigação tributária, permitindo a exigência do imposto pelos estados. O ministro explicou que o crescimento do comércio eletrônico levou à atualização das regras constitucionais por meio da Emenda Constitucional 87 de 2015, que estendeu aos consumidores finais não contribuintes um modelo de repartição do ICMS que já existia para os contribuintes. No caso dos consumidores contribuintes, entretanto, a legislação complementar já previa a cobrança do diferencial de alíquota. Afrânio Vilela concluiu que a Lei Complementar 190 de 2022 apenas aperfeiçoou a legislação e adequou as regras para operações com consumidores não contribuintes, sem alterar a disciplina já existente para os contribuintes do imposto. Dessa forma, o colegiado reafirmou que não havia lacuna legislativa que impedisse a cobrança do ICMS de FAO antes da nova lei. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que os sindicatos não têm legitimidade para ajuizar ação civil pública buscando a condenação ao pagamento de diferenças de complementação do Fundef ou do Fundeb. A decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos no tema 1408 e estabelece um entendimento de aplicação obrigatória para os demais tribunais do país em casos semelhantes. Segundo a relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, embora os profissionais da educação tenham interesse direto nos recursos dos fundos, já que parte das verbas é destinada à remuneração da categoria, o direito de receber a complementação pertence ao município. Por isso, os sindicatos podem atuar na defesa dos interesses dos trabalhadores, mas não para pleitear judicialmente valores devidos aos entes municipais. A ministra destacou que a ação civil pública não é a via adequada para discutir a transferência ou a complementação dos recursos do Fundef e do Fundeb. De acordo com o entendimento do colegiado, apenas o município prejudicado possui legitimidade para buscar em juízo o repasse das verbas, conforme previsto na legislação processual. Maria Tereza de Assis Moura também ressaltou que os municípios dispõem de estrutura para avaliar e defender seus próprios interesses perante o judiciário.
Para a relatora, admitir esse tipo de ação por sindicatos ampliaria desnecessariamente o debate judicial e poderia aumentar os conflitos entre os entes federativos na disputa pela distribuição dos recursos destinados à educação básica. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.